para cruzar esse portal de luz. Não é preciso nada especial, só a sincera sede de aprender tudo que a vida tem pra ensinar. Olá, amigos e amigas do Portal Saber. Estamos aqui para gravar mais um episódio da série histórica das obras de Emmanuel, contando com a presença do Kaique Assunção, do Nuno Emanuel e de vários amigos para falarmos das pesquisas históricas que estão sendo realizadas sobre essa obra monumental de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Aqui é o Denis Perdigão e é um prazer estar com vocês. Olá, amigos, é Geraldinho Lemos, um prazer estar com todos. Olá, pessoal, quem fala é Marco Paulo, é um grande prazer estar aqui com vocês. Olá, mais uma vez, também é um prazer estar com vocês. Quem fala é Kaique Assunção. Olá, amigos, é Nuno Emanuel. Aqui, pessoal, é Luiz Sérgio Marota. Olá, amigos, aqui é Elivia Dias. Olá, amigos, aqui é o Marco Gandra. Nós vamos ouvir os nossos e-mails e recados, daqui a pouquinho nós voltamos. Pode saber. Eu tenho uma dúvida de justiça nesse caso aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, amigos e amigas do Portal Saber. Aqui é quem fala é Maria Luísa Perdigão e o meu pai, Denis Alves Perdigão. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e recados. Olá, amigos. Depois dessa apresentação especial da Maria Luísa, vamos registrar aqui alguns dos e-mails que nós recebemos ao longo das últimas semanas. No dia 1º de agosto de 2015, o Portal Saber fez 3 anos. Em comemoração a este aniversário, a equipe do Portal Saber postou um programa especial. Vários ouvintes e amigos do Portal Saber enviaram para nós e-mails muito carinhosos, parabenizando o portal e toda a sua equipe pelos 3 anos de trabalho. Recebemos muitas mensagens de carinho, muitas mensagens nos informando que as pessoas muito generosamente têm orado pelo sucesso do portal, para que o portal continue produzindo conteúdos interessantes, ajudando a divulgar a doutrina espírita, a obra kardeciana e todo o conjunto da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Nós agradecemos muito a todos e, em especial, gostaríamos de agradecer aqui a Ana Triana Isaías Fernandes, a Lurdimar Bezerra, a Evelyn Nobre, a Renata Marques, o Fábio Damasceno, a Eleonora Escobar Tosseto e ao Grupo Espírito Irmão Fego, que também nos enviou uma mensagem de parabenização e a todos esses irmãos nós desejamos e fazemos também votos de muita paz. Recebemos também um e-mail da Laila nos informando que leu uma matéria assinada pelo nosso amigo Dauro Mendes e que ela gostou bastante do conteúdo e parabeniza ao Dauro e a equipe do portal por este trabalho. Também recebemos um e-mail do José Luiz Mosca nos informando que teve acesso ao portal, que até então não conhecia e que ele gostou demais de assistir ao conteúdo. E ele informa aqui também que gosta muito de assistir às palestras e vídeos com nosso amigo, o Geraldinho Lemos Neto. Agora temos um recado muito especial da Marina Tosseto e do Eduardo Tosseto. Vamos ouvi-los. Olá, pessoal, aqui quem fala é Marina Tosseto e aqui é Eduardo Tosseto. Para aqueles que ainda não conhecem o Pode Saber, é o podcast do Portal Saber, que por sua vez é uma maneira prática e divertida de manter-se bem informado, via áudio de ótima qualidade, que assemelham-se com os programas de rádio. Como todo produto da internet, fica disponível no tempo que você desejar. Durante um episódio, você vai ouvir um debate ou uma conversa sobre determinado tema espírita, com um toque de ciências e espiritualidade, sem perder o humor. Com um aplicativo de smartphone, você poderá assinar o Pode Saber gratuitamente e receber sempre que for publicado um episódio novo, de forma automática.
Depois é só apertar o play e embarcar numa conversa divertida e informativa com o tema que mais lhe agrade, bastando apenas escolher entre um dos nossos episódios. A principal vantagem dos aplicativos de podcast é a comodidade. Ao assinar o feed do Pode Saber, a aplicação avisa toda vez que sair um episódio novo. Ou se programado, baixará o MP3 do episódio automaticamente pela rede do celular ou pelo Wi-Fi. E depois é só ouvir em casa, no trânsito, no transporte público ou em qualquer lugar, em qualquer outra ocasião onde precise se desligar do mundo e instruir-se com o melhor do conhecimento espírita. Você pode desfrutar de toda essa facilidade, basta apenas acessar o Portal Saber e descobrir qual aplicativo compatível com o seu celular e cadastrar. Acesse www.portalsaber.org e lembre-se, é tão fácil que até uma criança faz. Agora um bom episódio a todos, grande abraço. Um grande abraço! A Maria Luísa também tem um recado, ela quer mandar alguns abraços. Eu quero mandar um abraço especial para a irmã Aila, Eleonora Escobar Toceto e para o Thiago Panegas, que são trabalhadores muito queridos do Portal Saber. É isto mesmo, Maria Luísa. O Portal Saber conta com trabalhadores muito queridos que nem sempre aparecem na gravação dos nossos programas, mas que desempenham tarefas muito, mas muito importantes para o bom funcionamento do portal. A nossa querida irmã Aila, por exemplo, que ocasionalmente grava conosco, é uma importante divulgadora do Portal Saber e dos nossos podcasts, os Pode Saber. A irmã Aila merece aí a nossa homenagem e também todo o nosso carinho. E é um incentivo para nós, espíritas, para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Não somente o nosso, como todo o trabalho que a internet hoje tem possibilitado chegar até nós, trabalhos de qualidade, de vídeos, de áudio, que podem ajudar a muitas pessoas, esclarecendo, consolando. Então, muito obrigado, Aila, pelo seu carinho, pela sua amizade, por todo o apoio que você dá ao Portal Saber. A nossa irmã Eleonora desempenha uma tarefa fundamental, ela gerencia toda a parte de contato que as pessoas fazem conosco por meio do e-mail e de outras mídias. Ela faz todo esse controle, ela organiza todo esse material. Então ela desempenha uma tarefa aí muito significativa para nós e queremos que a Eleonora receba aí as nossas homenagens e o reconhecimento por esse trabalho importante que ela desempenha para o bom funcionamento do nosso portal. O Thiago Panegassi é responsável por toda a comunicação visual do portal. Ele criou a logo que nós utilizamos e foi ele quem criou todos os banners que são disponibilizados, divulgados pelo Portal Saber, bem como a capa de cada episódio de Pode Saber ou de Recordando Chico Xavier dos nossos programas. Então o Thiago também é uma pessoa fundamental para o nosso trabalho, merece também todo o nosso carinho, todo o nosso reconhecimento. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Leonora, muito obrigado, irmã Aila. E ainda temos outros trabalhadores, né? Nós contamos com uma equipe que trabalha arduamente para fazer a edição dos programas, tirando ruídos, né? Fazendo os ajustes necessários para que o programa chegue até você, querido ouvinte, com qualidade, com o mínimo de erros possíveis. Então, nós contamos com a ajuda do João Pedro, do Neto, do Guilherme Azevedo, do Alexandre Freitas, da Renata Marques, que nos ajudam aí nesse trabalho de edição. Então são várias pessoas nos ajudando para que as atividades do portal caminhem. E todos os colaboradores são trabalhadores voluntários que dedicam seu tempo com muito carinho, com muito amor para essa atividade. A todos os trabalhadores do Portal Saber, o nosso muito obrigado e o nosso carinho especial. Um abraço para o Chico Xavier, Emanuel e todos os benfeitores espirituais. Agora fiquem com esse programa que está muito legal, muito, muito, muito. Um grande abraço. Fiquem agora
com mais este episódio. Espero que vocês gostem bastante. Bom, amigos, estamos de volta. Vamos passar a palavra para o Marco Paulo, que vai dar início aí à nossa discussão de hoje. Bom, Kaique, nós estamos estudando aspectos históricos da psicografia de Francisco Cândido Xavier, com foco também no livro Há 2000 anos, e nós sabemos que este livro faz algumas referências à contextualização de Jerusalém naquela época. Sim. Você poderia trazer alguns apontamentos para a gente? Claro. Jerusalém, ela no passado era e é uma cidade muito importante para os judeus, porque foi dali que Davi fez a capital de seu reino e depois construiu um primeiro templo em honra a Deus, que posteriormente foi destruído pelos babilônios. Mesmo assim, a cidade, foi reconstruída e manteve sua importância. Por volta do ano 63 a.C., o general Gnaeo Pompeu Magno, ele conquistou a Judéia, e o que engloba Jerusalém, Isso não significou o fim dos problemas para os romanos, porque muitos judeus não aceitaram esse domínio romano. Então, os romanos eles tinham uma coisa engraçada, curiosa, de fazer um acordo com a aristocracia local, ou parte dessa aristocracia local que concordasse com eles, e essa aristocracia local governava em nome de Roma. Isso era muito comum, não só na Judéia, como em outros lugares. E ali foi escolhido o famoso Herodes o Grande, de uma família importante ali mesmo da região. Mas mesmo assim esse cara teve que lutar muito para tomar posse efetiva e se tornar rei cliente de Roma, quer dizer, rei em nome ou dependente dos romanos. Tanto é que ele teve que nesse processo de luta, de resistência contra Roma, ele teve de destruir Jerusalém e literalmente reconstruir. Então, por volta do ano 20, isso está assinalado no livro, Jerusalém estava toda reconstruída. Herodes era o cara das obras, era o político das obras naquele momento. Ele tem obras fabulosas. A Heródion é amassada, que são duas fortalezas que são fabulosas, talhadas na montanha, praticamente intransponível. Os romanos, inclusive, tiveram até dificuldades para chegar lá quando da primeira Revolução Judaica. Mas em Jerusalém ele fez uma obra brilhante dentro do que a engenharia e a arquitetura da época podiam dar. Para começar, a cidade cercada de muros, aliás, de pedras mesmo talhadas, que também foi difícil para os romanos conseguirem penetrar nessa muralha mais antiga construída por Herodes. Ele fez um outro templo para os judeus, que não é um templo, era um complexo de prédios, ali, sendo mais importante o santuário do templo, que ficava no Monte Moriá, conhecido também como Monte Sião, onde só o sumo sacerdote podia pisar. E ali em torno tinha um pátio das mulheres, o pátio dos tabernáculos, e cercando esse templo existia o estuar real, que era uma seção de colunas, que ali todo mundo tinha acesso, gentio, judeu e tal, e ali onde ficavam exatamente os cambistas que vendiam animais, que depois tem aquele episódio dos vendilhões do templo e tal. Bem do lado do templo, de propósito mesmo, ficava a famosa fortaleza Antônia, que fazia lembrar um pouco um castelo medieval. E a Antônia, em honra a Marco Antônio, que Herodes deve depois o seu cargo a Marco Antônio, então como benfeitor, ele vai colocar o nome em honra a Marco Antônio, onde ficavam aquartelados as tropas militares romanas para manter o controle. Como eu falei, não é sem razão, porque sempre ocorria revolta em Jerusalém, e essas revoltas sempre aconteciam por ocasião de alguma festa importante judaica, principalmente a Páscoa. Então os romanos tinham sempre que estar de olho para evitar qualquer tipo de confusão. Nós temos aí 2 palácios de Herodes, um menor, que quando ele ia a Jerusalém, ele se hospedava ali. Lembrando que na época romana, Jerusalém não era a capital romana, a capital era Cesareia Marítima. Os governadores romanos, eles só iam ali em Jerusalém em ocasiões especiais, exemplo, Páscoa. E ali Herodes mantinha 2 palácios, um mais perto da fortaleza Antônia, e um outro que ficava mais afastado um pouco, que é um palácio fabuloso, na verdade, muito descrito por Flávio Josefo, que desde já apresentamos que Flávio Josefo foi um judeu que escreveu sobre a história judaica, participou da primeira Revolução Judaica, de que vamos tratar mais adiante. Então ali no meio tinha um jardim,
e nos outros dois lados existiam esses palácios, né, que tinha termas, sala de jantar, inúmeros quartos, e tudo isso cercado também por uma seção de colunas e protegido por 3 torres: a Torre Mariane, que era a esposa de Herodes, a Torre de Estrato e a Torre de Fazael, que, se eu me lembro bem, era amigo de Herodes. Tínhamos também ali perto um mercado municipal, onde você podia fazer compras. Tínhamos também a Cidade Alta, que era para a aristocracia local, e tínhamos a Cidade Baixa, que é onde com certeza ficava a Casa do Caminho, que era a parte mais pobre. E ali também, na parte pobre, existe o bairro industrial, tinturaria, enfim, né, os operários, as fábricas da época de tecido, de objetos que se usava no dia a dia, também ficava ali entre o Palácio de Herodes e o bairro pobre de Jerusalém, a Cidade Baixa, né? Na época, especificamente, que Jesus viveu e veio a desencarnar, isso se limitava exatamente a esse primeiro muro. Depois a cidade foi crescendo. Então, aonde fica o possível Calvário, que é muito discutido, que é onde atualmente a Igreja Católica construiu o Santo Sepulcro, a Igreja do Santo Sepulcro, isso tudo ficava fora dos muros na época. Só que depois a cidade cresceu e aí já por volta do ano 40, 45, tudo isso fazia parte dessa Jerusalém aumentada, né? Então ali onde era deserto, onde fica o Gólgota apontado, ali tudo em torno eram casas de romanos ricos, de gregos ricos, de gente rica mesmo, né? As casas ali todas têm um pátio interno, segue mais ou menos o plano das casas greco-romanas, né? Tanto é que quando acontece essa Revolução Judaica, Jerusalém já tinha 3 muros, o mais antigo, de Herodes, um outro mais recente, por volta do ano 30 e tanto, foi construído, depois da desencarnação de Jesus, e o outro que é por volta da década de 40 do primeiro século, né? Que é onde ficavam exatamente essas casas aristocráticas muito bonitas. E ali ainda tinha uma torre fabulosa, ela era hexagonal. Essa torre, se eu me lembro bem, acho que eles conseguiam avistar até o mar Mediterrâneo dessa torre, né? Torre hexagonal lindíssima, não me lembro exatamente o nome dela agora, mas não era uma cidade ali do Oriente, não era a maior cidade do Oriente, tá? Dentre as cidades romanas, existiam muitas cidades fabulosas, ela era de médio porte, tá? Não era mais bonita, não era maior. Jerusalém tinha por volta, segundo estatísticas que sempre mudam, 30 a 40 mil habitantes. Flávio Josefo fala que na época de Páscoa chegava a 1 milhão, porque Páscoa é comemoração da libertação judaica do Egito, quando Moisés guiou os judeus através do deserto. Então, a Páscoa eles comemoravam isso, né? Por isso que Jesus tinha ido a Jerusalém como judeu e tal. E na época específica ali da Páscoa, apesar de Josefo dizer que chegava a 1 milhão de judeus peregrinos, cálculos recentes mostram que devia ser 180 mil pessoas, 200 mil pessoas, que ficavam inclusive abrigadas em torno, no Monte das Oliveiras, que ficava do outro lado do templo, né? Ficavam abrigadas em torno, que Jerusalém não cabia todo mundo. Queria comentar o seguinte: mais importante que de Jerusalém na época eram justamente Éfesos, sim, capital da província romana da Ásia, a cidade de Antioquia da Síria, muito mais importante, que era muito mais, a maior cidade do Império Romano, que inclusive era a capital da província da Síria, e Alexandria do Egito, segunda maior cidade do Império Romano. Cesareia, por essa questão política, era mais importante, aliás, uma cidade fabulosa também. E Palmira, que também é citada no Paulo Estevão, que é onde Gamaliel se refugiou, ali, na verdade, era ponto, na época, onde eles paravam, né? Porque quando os romanos iam buscar produtos no Oriente, ali era ponto de apoio. Então, eles paravam ali para ir para o Oriente, buscar mercadorias, paravam ali para descansar, entreposto comercial, esse é o nome, e voltavam. Então, também Palmira era uma cidade muito maior também. Mas era bem médio porte. A gente vê hoje a arquitetura que chegou, as reconstituições que chegaram até nós, da Jerusalém e tal. Tem uma maquete fabulosa, inclusive, no Rio de Janeiro, que, aliás, é uma das únicas do mundo. Tem uma em Jerusalém e outra no Rio de Janeiro, né? Onde fica no Rio de Janeiro? Ela fica ali, não, aliás, é uma obra que a gente não pode deixar de comentar, de um valor histórico e religioso fabuloso, dentro da catedral construída pela Igreja Universal. É um centro cultural sobre Jerusalém, né, a parte da igreja, que está aberta à visitação, a estudos, à exposição. Convido realmente, eu já fui lá 2 ou 3 vezes, convido todos a irem lá ver, que é fabuloso. Eles fazem, inclusive, um jogo de luzes dia, noite, as tochas acesas dentro da cidade. É realmente fabuloso esse estudo sobre que você pode fazer olhando a Jerusalém da época, a cidade toda reconstruída de uma maneira fabulosa e brilhante.
Bom, Kaique, você tem nos mostrado aqui nas nossas conversas de bastidores que você identificou alguns locais mencionados no livro muito interessantes e que podem ser confirmados com dados atuais, com arqueologia, com a reconstrução que eles fizeram do local, voltados aí ao posto de observação da Fúvia, enfim, eu não vou entrar em detalhes porque você é que domina esse casuísmo aí do livro, né? Eu queria que você frisasse isso bem para o pessoal perceber a riqueza da psicografia do Chico Xavier nesse particular. O templo, ele até cita no livro Há 2000 anos, mas ele se ocupa mais do templo no Paulo Estevão, né? Um dos lugares que é citado no livro é a Fortaleza Antônia, que é onde ele recebe o judeu André de Gioras, que vai lá interceder, pedir pelo filho, que liberte o filho dele, ele não liberta o filho. Então isso aconteceu exatamente num escritório da Fortaleza Antônia, que nós já nos referimos. Esse é um dos lugares citados. O outro mais citado é o que ele chama no livro de Palácio de Pilatos, ou em Casa de Pilatos, ou Palacete de Pilatos, né? Que esse é exatamente esse palácio fabuloso de Herodes a que nos referimos, que tinha 3 torres e tinha esse complexo, eram 2 prédios, na verdade, com um jardim no meio, cercado de colunas, que quando Pilatos ia a Jerusalém, ele se hospedava nesse antigo palácio de Herodes. Exatamente esse que, repito, me referi. Esse palácio, ele é descrito por Flávio Josefo e que é reconstruído através da arqueologia, dentro do que se sabe, já que ele, na atualidade, quase nada chegou até nós. As 3 torres estão de pé, alguma coisa da muralha externa também está de pé. Então, tudo que nós temos é principalmente do Flávio Josefo, as descrições do Flávio Josefo. Então, a Fúvia, ela não habitava, a Fúvia era cunhada de Pilatos e como cunhada, era muito próxima, Pilatos oferecia festas, ela estava presente. Pois bem, então ele fala no livro que ela ficava de uma janela no alto, onde ela avistava a praça, né? Ele fala mais ou menos nesses termos, de onde ela inclusive tomava conta da vida alheia, de onde ela inclusive via no livro a personagem principal, Lívia, indo até o local do aposento de Pilatos para encontrar Pilatos, que ela interpreta como sendo adultério, e daí ela faz toda aquela intriga que o senador Públio Lentulus acaba acreditando que Lívia está cometendo adultério. Mas é interessante porque, primeiro, no livro, na primeira cena que ele encontra Pilatos, quando o senador chega a Jerusalém como legado imperial, que nós já tratamos desse cargo, ele vai exatamente para esse palácio e ele fala no momento do livro: desçamos ao jardim para ouvir música. É exatamente isso que primeiro nós falamos. Entre os 2 palácios, né, existe um jardim. Depois nós vamos disponibilizar foto, inclusive, desse palácio para quem quiser ver. Só para frisar, então, o livro faz a menção a esse jardim que podia ser avistado pela Fúvia desse tal posto. Sim, esse pátio central, a praça, que Emmanuel chama de praça, né? Sim. Essa praça, sim, podia. E lá, efetivamente, isso foi identificado pela história atual. E esses 2 prédios que eram o palácio, eles eram muito idênticos, né? Ou iguais ou quase idênticos. Vocês viam dele de um lado e de outro. Lá no teto, na parte superior, tinha umas janelas de onde realmente era possível avistar todo o jardim, todo o movimento da praça, né? Há uma questão que é muito discutida entre historiadores e teólogos de onde Jesus foi julgado. Porque uns acham que foi exatamente nesse palácio de Pilatos. Outros acham que foi na Fortaleza Antônia. Já há os que acham, e eu acho possível, tá? Que ele tenha sido julgado no Palácio de Pilatos e que ele tenha sido flagelado na Fortaleza Antônia. Tá? Uma indicação. Mas o Chico, né, ele aponta, sem fazer alarde nem nada, sem se preocupar com isso, que o local do julgamento de Jesus foi no Palácio de Pilatos. Ele fala exatamente disso no livro. E repito, a descrição que se tem disso na atualidade é muito mais rica. Você tem reconstituição virtual, o computador reconstitui, você vai no Google, digita lá Jerusalém ao tempo de Jesus, você tem inúmeras fotos disso, mas a gente está em 1938, né? Pois num local que não tinha biblioteca. Era essa pergunta que eu ia te fazer. Teria condições uma pessoa, à época da escrita do livro, da psicografia, de fazer essa reconstituição física do local com essa precisão que você identificou? Quem conhecesse Flávio Josefo, sim. Com certeza que Flávio Josefo narra, mas como nós, inclusive nas nossas pesquisas, não encontramos Flávio Josefo em português na época, só da década de 70 para cá, né?
Não encontramos Flávio Joséfo. Mas ele entrava, por exemplo, nesses detalhes de Sim. torres Flávio com Joséfo. jardim no meio. Sim. A descrição que nós temos é principalmente de Flávio Joséfo, que é esse judeu que viveu no século I. Mas... Só que em 1938, nem Pedro Leopoldo tinha biblioteca pública. E nem Belo Horizonte. Que era uma capital jovem, né, com Exatamente. 40 anos de idade. E os livros do Flávio Joséfo não estavam disponíveis. Né? A gente pesquisou, né? A gente não pode afirmar com certeza, com todos os dedos, não existia. Porque eu estava comentando antes, à medida que a gente vai avançando, mais evidências se abrem, mais coisas se abrem. Então, o campo de pesquisa vai se ampliando cada vez mais, né? Por que a gente não pode afirmar com toda certeza, sendo muito sincero? Sim. Não encontramos, a gente pesquisou a biblioteca de São Paulo, de Minas Gerais, que nem existia na época, mas mesmo assim a gente pesquisou, Rio de Janeiro, que era a capital cultural. A cultura do Brasil, na época, estava nesses 3 lugares, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Porto Alegre também tinha uma editora. Então, as nossas pesquisas, a gente se ateve a esses 4 lugares que eram as capitais da época. Nenhum dos 4 lugares. Olha que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é uma das maiores do mundo, vinda da Biblioteca de Lisboa, que Dom João VI trouxe, né, quando veio para o Brasil. Também lá no Rio de Janeiro nós pesquisamos o Real Gabinete de Português de Leitura, que foi formado no Segundo Reinado, através do pessoal literário, inteligente da época, os poetas, os grandes intelectuais que formaram essa biblioteca. Que, aliás, é lindíssima. Lindíssima, com certeza, lindíssima, vale a pena visitar. Então, dentro do que eu pude fazer com amigos meus, que inclusive são do ramo de teologia, que também concordaram, a gente chegou à conclusão que Flávio Joséfo não tinha sido traduzido para o português, que as primeiras traduções vêm da década de 70 do século XX. Até porque poderia ser encontrado em espanhol, poderia, até porque Flávio Joséfo era muito visto para a teologia, não para a história. Então se interessavam os padres que liam em espanhol. E salvo engano, por um levantamento bem superficial que nós fizemos, o livro A Guerra dos Judeus, que é um dos livros, né, escrito pelo Flávio Joséfo, ele foi traduzido para o português por volta de 2003 pela editora Juruá, que até então não havia... Que é a edição que eu tenho, inclusive. A edição que você tem, né? É a edição que eu tenho. Por que eu deixo isso na dúvida, o Marco? Porque existia uma livraria de Lisboa, uma editora de Lisboa, que pertencia a 2 irmãos, não lembro o nome, que muita coisa circulou em Portugal. Não chegou ao Brasil porque ninguém se interessou em editar. Mas nada impede que alguém tenha trazido uma edição. Veja bem que eu não estou falando que é. Eu só estou comentando que aí, de repente, nosso colega Nuno Emanuel pode nos ajudar. Ele, sim, pode com certeza nos dizer lá em Lisboa, no Porto, se essas edições foram traduzidas para o português. Que o que falta é isso. Se essa editora, que pertencia a 2 irmãos, traduziram ou não Flávio Joséfo para o português. Se eles não traduziram, não há indícios, aí eu posso dizer com toda certeza que só na década de 70, mas vejam bem, se essa edição chegou aqui em português, que nós não encontramos, tá? Nenhuma biblioteca que nós nos referimos guarda, é porque alguém trouxe, não porque foi publicado aqui. Entendeu? Bacana. Sem contar que todos esses dados, eles estão esparsos, né? Eles estão dispersos em muitas outras obras. Esse acervo que está no livro há 2000 anos não é um acervo acessado em um livro, em 2 obras, não é? Ao contrário, é uma informação numa obra aqui de 40 anos atrás, uma informação atual aqui de 2 anos atrás, isso fazendo todo o mosaico e comprovando, dando evidências das informações que estão no livro. Né? Exatamente, exatamente. Tem um outro detalhe ali também, que há muito tempo, né, eu já estudava religião, um padre comentou, falando exatamente daquela chuva, né, que quando Jesus veio a desencarnar na cruz, que era uma chuva, né? O tempo estava aberto e de repente choveu. Ele comentou comigo, quando era adolescente, que de fato isso é muito comum na Israel, que o tempo está muito bem, de repente fecha, cai, deságua, água terrível. E é o que está no livro também, né? Que estava o tempo aberto e quando Jesus foi para o Calvário, que ali estava da janela, avistando o Calvário de longe, que estava chovendo muito forte. É um dado que talvez também seja interessante, né? Pois é, então vamos voltar lá para esse local que você mencionou, do posto de observação da Fúvia. Desse local a gente consegue deduzir outros pontos citados na obra, não é isso? Sim, dali ela poderia descrever tudo o que acontece na praça. Tudo o que acontecia, quem entrava, quem saía, conforme está no livro, ela poderia descrever.
Sim. A residência do Públio Lentulus, o local, você tem alguma colocação para fazer? Pois é, como eu falei, existia a cidade baixa, que era para a população pobre, e a cidade alta, né? A casa específica, nós jamais vamos poder encontrar, até porque não era dele, ele alugou e tal. Com certeza. Mas ali na cidade alta de Jerusalém, seria impossível avistar, sim, o Calvário. Que, na verdade, como era o Calvário especificamente, nós não sabemos. Qual era a altura do Calvário? O que se tem ali nessa maquete ou em qualquer lugar é fictício, porque o Calvário se tornou um local de peregrinação. Calvário apontado pela Igreja Católica, né? Que é onde está o Santo Sepulcro. E isso no segundo século irritou o imperador Adriano e ele mandou planificar o local, ele mandou tirar o morro do lugar e construir um templo ali em honra a uma deusa romana, Vênus, eu me lembro exatamente o que. Então, como era esse morro? Qual era a altura desse morro? Não sabemos. Foi alterado o local. Foi alterado, aterrou, né? Tirou o morro do lugar e aterrou. E a respeito do Gólgota, seria possível ter vista dos dois locais que hoje são tidos como possíveis pontos, né, onde houve o martírio do Cristo? Vou reformular para o pessoal entender a minha pergunta, né? O livro mostra um local onde a Lívia avista o Gólgota, né? Isso. Então, a partir dessa informação, a gente poderia tentar fazer um encaixe sobre os locais em que são apontados na atualidade como pontos do Gólgota, porque existem dois locais hoje que são apontados, né? Tidos como... é muito tido em consideração pelos protestantes, porque ele conservou um aspecto mais original de um morro que lembra uma cabeça de caveira. Isso. Né? E que tem uns sepulcros ali e tal. Marco, eu não sei exatamente onde se localiza esse local na Jerusalém. Não sei. Tá aí, ficou uma pesquisa. De qualquer forma, é uma discussão de onde fica esse local que vai muito além do que a gente pode dizer. Claro, eu, particularmente, acredito no local que a Igreja Católica se aponta. Por quê? Lá pelo ano 300 e tanto, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, ele procurou preservar os lugares onde Jesus tinha vivido e tal. Então, assim, a gente tem ali um período de 200 e tantos anos de diferença que o imperador Constantino apontou como sendo local. Esse local, apontado mais pelos protestantes, é muito recente. Entendi. Pode ser, eu não estou dizendo que não é, mas é uma discussão arqueológica muito longa. A minha questão é só a seguinte, considerando que a casa onde morava o Públio Lentulus estava lá na Cidade Alta, se seria mais verossímil apontar o Gólgota como numa região X ou Y, mas isso a gente vai depender de uma avaliação lá não posso dizer. Em loco, né? Até porque eu não encontrei muita coisa sobre esse novo Calvário. Ele é muito visto na questão turística mesmo. Quem é protestante vai para um lado, quem é católico vai para o outro. Para fins da pesquisa, viu, pessoal? Eu acho isso interessante, mas eu nem sei se vale a pena colocar isso no podcast. Eu só estou falando porque é interessante. Né, esse tipo de pesquisa apurada é algo que a gente desejaria que fosse feito, né? Agora, efetivamente, eu já vi foto desse lugar, eu sei que lugar você está falando, eu só não sei localizá-lo geograficamente. Ele é uma cabeça de caveira, faz lembrar, sim. Tomara até que seja o Calvário original, vai ser muito bacana a gente ter um local preservado, tão importante para o cristianismo, preservado. Mas é uma questão muito polêmica, entendeu? Muito complicada. Subjetiva também. Muito. Bom, Kaique, um outro ponto também que você tem levantado e nos mostrou aqui na nossa conversa, que antecedeu a gravação, foi com relação aos dados históricos trazidos no livro a respeito da Revolução dos Judeus. Você também já fez algumas correlações muito interessantes. Explica isso aí pra gente. Primeiro, dentre os povos que foram conquistados por Roma, os judeus deram muito trabalho aos romanos, porque diferenças religiosas, né? Os judeus eles eram monoteístas, os romanos eram politeístas. Um dos artigos da lei judaica é não tereis outros deuses diante da minha face. E os romanos tinham uma coisa muito de aculturar, então eles botavam ali estátuas de todos os deuses possíveis e imagináveis, templos, imagens do imperador, que era um meio que você tinha de fazer marketing do imperador que estava governando, né? Imagens do imperador montado num cavalo, imponente. E tudo isso para os judeus era terrível. Então, tanto é que em Jerusalém, especificamente, eu já vi isso em filmes, o
foi feito um acordo entre os judeus e romanos que em Jerusalém não entrava nenhum tipo de imagem romana. Deus romano, nada disso. Isso não significa que não tiveram problemas, que Pilatos teve um episódio narrado, não sei se por Filos de Alexandria ou por Flávio Josefo, mas enfim, narrado por alguns historiadores da época, que ele tentou entrar com estandartes e pediram para ele tirar aqueles estandartes dali que tem símbolos romanos, águia e tal. Por fim, ele mandou matar todo mundo. E outra com relação a Calígula, que queria botar bem na parede do templo romano, olha isso, uma águia romana. E ele, felizmente, desencarnou antes de completar esse intento, que com certeza nós teríamos aí essa revolta judaica ocorrendo no ano 30 do primeiro século, com toda certeza. Mas já havia uma certa tensão ao longo das décadas entre romanos e judeus. Temos aí na Bíblia, por exemplo, citado os sicários, os zelotes, né, que eram guerreiros e tal. Então, é uma questão que vai se estendendo por décadas, tá? Aí entra duas, digamos assim, correntes. Uma que acha, que é a minha, eu acho, que em torno do ano 30 e tanto, 40, 45, a situação estava mais segura para os romanos. É um período de relativa paz. Relativa paz. Do ano 45 para lá, ocorre uma série de reformas administrativas em Israel. Israel volta a ter um rei, que é o Herodes Agripa, que era descendente daquele Herodes. Depois vai voltar a ter procuradores, vamos ter procuradores romanos. Então ocorre toda uma reforma administrativa por volta do ano 45, 46. Aí os ânimos voltam a se exaltar. Então é interessante notar que dentro do que eu penso, o período que o Públio Lentulus passa em Israel é um período de relativa paz. Um dos motivos talvez de ele ter ido embora, lá pelo ano 45, 46, é porque depois a situação entre romanos e judeus vai esquentar muito. Até por conta das reformas administrativas e uma série de questões. E aí nós já temos a situação que vai culminar na Revolução Judaica, que é citada no livro, já que o Públio Lentulus participa dentro do Conselho de Guerra do Tito, e nós temos o André de Gioras, que é aquele velho inimigo que foi interpedir pelo filho, e que já idoso era um dos líderes da Revolução, segundo o livro, né? Primeiro, Emmanuel ele não cita por que e como essa revolução começou. Mas é muito simples. Além de toda essa questão já de tensão entre romanos e judeus que havia, um dos governadores romanos, um dos procuradores romanos, o Gécio Floro, ele confiscou dinheiro do templo. Mexeu exatamente no coração dos judeus. E eles passaram a escarnecer do Gécio Floro, que reagiu com violência, e aí houve uma série de protestos, não só em Jerusalém, como quase toda a Judéia, a Galileia, que os judeus se armaram e resolveram fazer a independência judaica. Isso foi basicamente o que eles queriam, a independência judaica, se libertar do domínio romano. E foi difícil, porque eles quase conseguiram. Uma das legiões, a Legião Fulminata, um dos exércitos romanos, foi dizimado pelos judeus nessa revolução. Mas o que o livro trata especificamente é de um período específico dessa revolta judaica que começou no ano 66 e foi até o ano 71, 72, né, que termina com o cerco dos romanos, a fortaleza de Massada, né? Massada, ela ficava numa montanha, exatamente onde Herodes mandou construir uma fortaleza. E aí há uma história que é até mais ou menos lendária e que na atualidade os historiadores, arqueólogos passaram a dar crédito, né? Que quando os romanos estavam conseguindo chegar à montanha, o cerco, né? Mais ou menos 1000 judeus estavam ali nessa montanha, eles se mataram, né? Eles se mataram para não se entregar a Roma. Isso era mais ou menos lendário, até que na atualidade eles conseguiram realmente encontrar indícios de que isso aconteceu sim. Mas voltando um pouco no tempo, no ano 70 ocorreu o cerco de Jerusalém. Os romanos cercaram Jerusalém e durante um tempo não deixaram ninguém nem entrar nem sair. E ele fala isso no livro, que o cerco de Jerusalém estava se prolongando demais e o imperador Vespasiano pede que Públio Lentulus vá a Jerusalém, já que ele conhecia Jerusalém, para auxiliar o filho, exatamente o Tito, que estava ali como general das tropas romanas, no cerco a Jerusalém, já que ele conhecia o local e havia vivido alguns anos em Jerusalém, né? Então o livro trata especificamente desse cerco de Jerusalém, que pôs abaixo aquela Jerusalém da época de Jesus, o templo, a fortaleza Antônia, os palácios de Herodes, tudo isso foi destruído nesse cerco de Jerusalém. O objetivo de Roma nesse cerco de Jerusalém
Era desmantelar a revolta ou eles tinham algum outro objetivo? Desmantelar a revolta, mas não destruir a cidade. Sim. À medida que a revolução, a revolta, o cerco vai se prolongando, a cidade vai sendo destruída. Quando nós lemos o livro Guerra dos Judeus, do Flávio Josefos, você fica com essa impressão bem nítida, né, de que eles não o Tito deu todas as chances para que a elite judaica se entregasse. Né? Ele tentou por várias vezes interlocução com os representantes da revolta, né? Essa destruição foi promovida à medida que eles foram resistindo e Roma foi adentrando. Pois é, então aí já cabe uma certa crítica histórica ao Flávio Josefo. Interessante. Que de certa maneira vai nos ajudar também, porque Flávio Josefo ele não foi imparcial. Pelo contrário, Flávio Josefo, ele era um judeu, ele estava no entorno, né? Ele viu, segundo ele mesmo narra, ele viu porque ele estava participando do Conselho de Guerra de Tito. Ele obtinha informações de quem estava indo e voltando, né? Mas entrar mesmo na cidade não, mas ele estava nesse cerco, no entorno da cidade. O Flávio Josefo, ele não foi parcial, porque ele foi um judeu, ele foi um dos cabecilhas da revolta que foi preso pelas tropas romanas lá na Galileia. E aí, preso, ele profetizou, vamos dizer assim, que o Vespasiano, pai, ia se tornar imperador. E de fato isso aconteceu, Nero saiu do poder e Vespasiano se tornou imperador, e aí chamou a atenção da família do Flávia, a família flaviana, né? Quem é a família flaviana? O Vespasiano, que nesse momento se tornou imperador, e os filhos, Tito, que também depois vai ser imperador, e o Domiciano. Então, o Flávio Josefo, ele caiu nas graças da família imperial da época. Por isso, inclusive, que o nome dele é Flávio, porque ele adotou o nome da família romana, né? Os imperadores que o adotaram, enfim. Então, ele passa a usar o nome Flávio Josefo. O nome dele era José, então se torna Flávio Josefo. Não é o nome de batismo judeu dele, tá? Então, na verdade, ele escreve, Marco, para agradar os imperadores. Então, é possível, veja bem que eu não estou falando se é ou não, mas é uma coisa que a gente tem que levantar da questão da piedade. Não, os judeus foram perversos, foram malvados, impiedosos, os imperadores foram, Tito e o pai dele, Vespasiano, foram até o último momento misericordiosos e os pérfidos judeus não quiseram aceitar. É uma questão muito complicada, porque ele está escrevendo para agradar aos imperadores romanos e para desencorajar outras revoltas. Esse era o objetivo básico, tá? Certo. Então, tem que se tomar um certo cuidado com isso. Mas sim, Tito, eu não acredito, independente dessa postura de Josefo, ele não queria destruir Jerusalém. Eu acredito sinceramente nisso, que ele não quisesse. Mas o fato é que essa revolta ela se prolongou muito. E os horrores que ele narra ali dentro de Jerusalém chocam, né? A gente, depois que lê Guerra dos Judeus ou Guerra Judaica, a gente fica uns dias pensando, porque quando os romanos cercaram os judeus dentro de Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía. O abastecimento de água foi cortado. Você está falando desses horrores, né? Eu não cheguei a ler todo a Guerra dos Judeus, não, mas eu adentrei. É uma literatura um pouco mais densa, né? E aí você tem que ter muita força de vontade. Acho que eu não tive tanta força de vontade. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi uma parte, eu vou falar com as mesmas palavras, onde nesse cerco chegou um cheiro de comida dentro de Jerusalém e o pessoal foi, né, todo esfomeado. E a mulher fala, não vem aqui não, não vem aqui não. E quando foi ver, ela estava assando o filho dela. É isso, você parece que leu meu pensamento, é isso que eu ia narrar. Sim, existem casos disso. É uma mulher que matou o filho e estava comendo, tamanha fome. Isso aconteceu. Ali mesmo os judeus, eles não estavam em uníssono, eram facções que brigavam entre si. Então, eles mesmos estão ali dentro matando uns aos outros. Quando os romanos entraram em Jerusalém, eles já encontraram muita coisa destruída. Eles falam muito de sangue, banho de sangue, muito sangue pelas ruas, muito lugar destruído, queimado, casas de pessoas, né, comuns e tal. Então, realmente, a situação em Jerusalém, conforme você exemplificou agora, era daí para baixo, era terrível, terrível. Mas o que o livro fala? Aí a gente entra numa questão que a gente já havia conversado anteriormente. Que o senador, ele avançou um pouco, foi nas linhas inimigas, né? Foi capturado ele e o Pompílio Crasso
pelos revoltosos judeus, ficou preso nas cercanias da Fortaleza Antônia e dali eles foram levados, ainda nas cercanias da Fortaleza Antônia, à presença do André de Gioras. E que nesse ínterim o Pompílio Crasso foi assassinado, um senador romano igualmente, da gens Pompília, e o Públio Lentulus ficou cego. E aí não tiveram muito tempo de fazer grandes coisas porque as tropas romanas entraram em Jerusalém. E que essa luta ocorreu durante alguns dias, né? Nós já tratamos um pouco dessa revolta em outras oportunidades. É impressionante a comparação que se faz de Josefo com há 2000 anos, o banho de sangue, a luta corporal, né? Só que o Flávio Josefo ele fala com muito mais detalhes do que o Emanuel, também não interessa muito a ele. Mas, de fato, no cerco de Jerusalém, houve exatamente uma entrada, uma penetração das tropas romanas exatamente pelo local que o Chico descreve, né? Nas cercanias da Fortaleza Antônia, que aí tem uma história muito interessante, que os romanos eles tinham umas torres de assalto de 30 metros de altura e que os judeus conseguiram derrubar essas torres de assalto, né? Cavando túneis subterrâneos. Só que esses túneis subterrâneos que eles cavaram e destruíram as torres de assalto romanas, elas também contribuíram contra, porque uma das paredes da Jerusalém que estava impedindo, inclusive, os romanos de entrarem desabou junto. Quando desabou junto, os romanos foram entrando. Foi uma luta corporal para ganhar metro a metro até chegar à Fortaleza Antônia, que também havia sido tomada pelos judeus. Tá? Então, é nesse contexto aí, nesse episódio específico, que nós vamos ter a narração do Há 2000 anos, que continuou depois que a batalha principal ocorreu no templo. Que aí tem um episódio muito interessante, que também pode ser, para mim, é muito real, que tamanha ferocidade dos romanos e judeus, soldados se engalfinhando com judeus ali no templo romano, e um centurião, ele põe fogo no santuário do templo, que o Tito não queria, Tito queria preservar. E aí os generais, o Tito esbravejando, parem, e ninguém estava escutando, os generais e o Tito. E os próprios generais correram, entraram no templo e retiraram todos os tesouros, o candelabro de 7 braços, a mesa de proposição, que Emanuel narra no livro, né? Quando eles entraram em Jerusalém com os tesouros judaicos, os espólios da guerra. Os espólios da guerra que ficaram dentro ali do santuário, que só o sumo sacerdote podia entrar. O Emanuel não narra esse detalhe, também não interessa, que segundo Flávio Josefo, os próprios generais entraram antes que aquilo se incendiasse e pegaram, né? E durante alguns dias ainda teve alguns focos de resistência, mas depois Jerusalém foi toda posta abaixo, não teve muito o que fazer. Ela só foi reconstruída tempos depois, conforme narrado nos 50 anos depois, quando o imperador Hélio Adriano decidiu reconstruir com o nome de Hélia Capitolina. Mas aí é outra história. Mas é interessante essa questão desse detalhe que o Chico narrou, não só da destruição a cores vivas, da luta corporal, o banho de sangue, como também da entrada das tropas romanas exatamente pelos lados da Fortaleza Antônia, o que de fato aconteceu. Então, nós podemos dizer que existe uma fidelidade histórica aí na narração de Emmanuel. Com certeza. No Há 2000 anos. E é engraçado que eu só descobri, apesar disso ter sido narrado por Flávio Josefo, num livro de guerra romano da atualidade, que ainda não tem tradução para o português... Hoje não tem? Não, é uma edição de guerra e... Grécia e Roma na guerra. É uma edição de Londres, tá? Não existe uma tradução dessa edição onde eu descobri esse detalhe em português. É recente esse livro, bem recente. É do Peter Connolly, é isso mesmo. E ele fez um mapa da Jerusalém da época mostrando exatamente os lugares onde os romanos entraram. Um deles é exatamente pelos lados da Fortaleza Antônia, seguindo esse episódio que eu falei, da derrubada das torres, parte da muralha caiu. Então é realmente uma fidelidade muito grande. O Chico teria que ter lido na época Flávio Josefo de uma edição que quase certo não existia em português. E tempo para isso. De onde ele ia tirar isso? É o que eu me pergunto. Não tinha. Nós já tratamos sobre como. Isso, né? Eu acho que a gente teria que... Um rapazinho que trabalhava 3 turnos, Sim, sustentava a família, não tinha condições disso. Aí nós teríamos também que apelar, que na minha opinião é uma viagem, que sim, existiam muitas pessoas que cercavam o Chico, que poderiam ser muitas, algumas, que poderiam ter acesso a essas informações, mas aí nós teríamos que pegar meia dúzia de pessoas que desencarnaram com honestidade, que tiveram toda uma trajetória de muita honestidade, muita luta pelo espiritismo, e acusar essas pessoas de terem sido
desonestas. E tem uma questão adicional aí, que é a seguinte: essa tese de que haveriam estudiosos ao lado do Chico que poderiam trazer essas informações, essa tese pressupõe a presença de 1, 2 ou 3 pessoas, né? Um grupo, que são verdadeiros experts. Né? Assim, a tese pressupõe um oráculo do lado do Chico Xavier. Com certeza. Porque, como o Luiz Sérgio disse, são dados tão esparsos que para uma pessoa reunir tudo isso, né, é alguém que tem que estar estudando isso há muito tempo e tem que ser um cara assim que vive essa questão. E essa pessoa, assim, até onde a gente tem pesquisado, ela não existiu. Você poderia ter uma pessoa ou outra que sabia, né, de alguns detalhes da história, mas uma pessoa versada, com todas essas informações ali na ponta da língua, é muito difícil. Não, tinha que ser um oráculo mesmo. E outro detalhe, hoje a gente tem um Kaique aí que está nos munindo dessas informações. Mas há quantos anos você está estudando isso, Kaique? Desde a década de 90. E você está trazendo tudo isso com base no roteiro que o Chico Xavier te traçou, né? Então você pega o livro, vai lá, pesquisa, avalia. Claro, você já é formado em história, mas você está com tudo isso aí na memória fresquinha porque você estudou por conta do livro, né? Para a gente supor que tinha alguém com a sua cabeça lá do lado, né? A gente já está supondo que é alguém que já tinha lido o próprio livro do Chico Xavier. Então é uma petição de princípio, né? Onde uma coisa pressupõe a outra. Para começar, eu acho que esses dados, se houvesse pessoa, primeiro não seria uma pessoa, seriam várias. Pois é. Segundo, aí seriam dados técnicos, e Emmanuel não é técnico. Ponto final. Sim. Terceiro, o Dauro da outra vez levantou uma questão que a gente tem que falar, que aí já não seria uma coisa de uma pessoa, seria um grupo que teoricamente tramou, repito, de pessoas que desencarnaram com moral elevada, que foi uma vida de honestidade, de luta pelo espiritismo e na vida de seus familiares, né? Nenhum deles a gente pode dizer que não valia nada, não prestava, falando em termos bem vulgares. Pelo contrário, são pessoas muito dignas, que faleceram com muita dignidade, desencarnaram e que com certeza continuam lutando pela causa cristã de onde estiverem. Mas, veja bem, se for um grupo de pessoas, o Dauro que levantou isso da outra vez, se for um grupo de pessoas que tramou isso, fofoca vai longe. Alguém já teria falado, e não faltava, o Geraldo sabe muito melhor do que nós, gente que tentava o tempo todo, principalmente em Pedro Leopoldo, cidade pequenérrima, destruir o Chico Xavier. Desmerecê-lo, não é? Alguém teria falado isso. Concordam? Alguém teria falado isso. Ainda mais Pedro Leopoldo, que é uma cidade pequena, alguém teria falado, apontando com detalhes quem foi e quem não foi. Nós temos que ver o seguinte. Hoje, Pedro Leopoldo deve ter o quê? Em torno de 60, 70 mil habitantes. Em 1930... 38, talvez ela não tivesse 10 mil habitantes. Não é? Eu não tenho o dado correto da população da cidade na época. Quem eram, vamos dizer assim, as personalidades de destaque na cidade de Pedro Leopoldo nessa época? Sim. Obviamente que era o prefeito da cidade, prefeito de uma cidade pequena, o médico, Dr. Cristiano Ottoni. Médico. Então, a especialidade dele, ele não era espírita, mas tinha grande simpatia pelo Chico e simpatia pelo espiritismo. Nós temos correspondências do Chico para ele e dele para o Chico, em que os temas tratados são todos ligados à medicina. Né? Interessante. Temas, por exemplo, ele se interessa de conhecer qual que é a organização do corpo espiritual, do perispírito. Então, o Emmanuel escreve para ele, dirige ao Dr. Cristiano Ottoni, um arrazoado sobre a constituição do perispírito, em seus órgãos, etc. e tal. Então, quer dizer, nada a ver com história, nada a ver. A outra personalidade que nós temos é meu tio-avô Zeca Machado, que era o presidente, o gerente da principal companhia da cidade, que era a Companhia de Tecidos, onde, inclusive, o Chico trabalhava. Meu tio-avô não tinha curso superior. Né? O pai dele tinha sido gerente dessa mesma fábrica, ele sucede o pai, e ele não teve instrução superior. Na casa dele não havia biblioteca, a não ser biblioteca espírita. Correto?
E a outra personalidade que existia era o Dr. Rômulo Joviano. Esse sim, ele tinha doutorado em agronomia pela Universidade de Edimburgo, né? Veio para o Brasil para chefiar a fazenda modelo de Pedro Leopoldo no início da década de 20, depois, aliás, no final da década de 10, não é? Foi transferido para Londrina, chefiar a fazenda modelo de Londrina, e justamente em 1927 é transferido de volta para Pedro Leopoldo. Ele conhece Chico Xavier através do seu irmão Fausto Joviano, que era também médico, portanto, nenhum dos dois tem afinidade com a história. E a dona Wanda Joviano, que é a única descendente da família ainda encarnada entre nós, já atestou para nós que a biblioteca do pai não tinha nenhum livro de história. Ao contrário, era toda ela constituída de livros de agronomia, que era a área dele, e livros também de agricultura e pecuária, quase todos em inglês. Exatamente. Por quê? Porque ele os adquiriu em Edimburgo, na Escócia, não é? E ela conservou essa biblioteca até muito recentemente. Só depois que ela se muda do Rio de Janeiro para Petrópolis, a questão de uns 4 anos atrás, é que ela desfaz da biblioteca do pai, doando lá para as bibliotecas do Rio de Janeiro. E quais são as outras personalidades da cidade? O próprio delegado de polícia da cidade, que nada mais era do que o cunhado de Chico Xavier, o senhor Lindolfo Ferreira, que também não tinha instrução superior e era delegado de polícia, não é? E o juiz da cidade, que não tinha, esse parece que era muito católico, contra o espiritismo, com certeza falaria contra, não é? E não tinha a única personalidade da cidade que não tinha assim uma afinidade com a tarefa do Chico Xavier e não teve nenhum relacionamento pessoal com o Chico. Fora esses, né, Geraldo, você não citou, era o clero da cidade, que obviamente não tinha o menor interesse em auxiliar. Na verdade, eles viviam tentando o tempo todo detratar. Nessa época, inclusive, o padre que chefiava lá a paróquia de Pedro Leopoldo era sistematicamente contra Chico Xavier, né? Fazia uma campanha contra. Ele chegava, como o Centro Espírita Luiz Gonzaga, a rua do Centro Espírita Luiz Gonzaga, ela exatamente inicia-se no átrio da igreja, né, em Pedro Leopoldo. O que o padre fazia? Ele colocava altos-falantes do lado de fora da igreja para transmitir a missa, né? Em voz alta para fora da igreja, para perturbar as tarefas do Centro Espírita Luiz Gonzaga. E ele organizava procissões, né? Os meus parentes contavam isso, procissões que saíam do átrio da igreja, passando exatamente em frente ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, falando, dentre outras coisas, que a tarefa do Chico Xavier era a tarefa do demônio, o contato com os espíritos era coisa do demônio. Quer dizer, uma oposição sistemática e, de certa forma, fanática contra o espiritismo. E, mais ainda, quando eu fui a Pedro Leopoldo, a atual, e lá a gente fica claro, a parte antiga e a parte nova da cidade. Isso só vendo mesmo, a cidade era muito pequena. Era muito, muito pequena. Onde com certeza todo mundo sabia da vida de todo mundo. Todo mundo, Então com certeza alguém... Até hoje é assim. Até hoje, imagina na época. É muito pequena. Acho que Pedro Leopoldo na época, a impressão que eu tive era que ela tinha umas 6, 7 ruas. Né? Aquela principal era isso. Então assim, sendo uma cidade pequena, alguém, não faltava gente para pegar no pé do Chico. Alguém já teria dado dados concretos, essa história com certeza já teria se espalhado. Em síntese, isso é uma especulação sem fundamento. Especulação sem fundamento, concordo. Que é até muito complicado, você que é da área de direito, a gente levantar hipótese de pessoas que já se foram. Complicado nós falarmos dessas pessoas que tiveram uma vida honrosa e que desencarnaram sem deixar nada que desabone a moral dessas pessoas. É até complicado você falar que essas pessoas fizeram todo um complô desonesto para enganar tanta gente assim. Eu acho que em termos
É leviano. Leviano. Acho que os parentes podem até, se quiserem, na justiça, me corrija, Marco. Com certeza. Porque você está falando, se é meu pai, está falando disso de um pai ou de um avô meu, eu ia ficar muito chateado. Meu avô, por exemplo, quer dizer, eu não tinha ninguém em Pedro Leopoldo, é apenas um exemplo que nós estamos dando, que meu avô foi uma pessoa desonesta, que enganou todo mundo, que fez um complô. Então, realmente, isso me deixaria muito chateado. Isso realmente não existiu, né? Como você falou, são pessoas muito honradas, muito queridas, né? Meu tio-avô Zeca Machado desencarnou em 1964, quando os relatos da família, né? Quando houve a desencarnação dele, que foi repentina, foi um ataque cardíaco, a cidade toda parou, né? Para frequentar o velório. O enterramento dele virou um feriado municipal, né? Toda a cidade seguiu o caixão de Zeca Machado, o Chico, inclusive, ao lado. A mesma coisa aconteceu na vida de Rômulo Joviano, né? Uma pessoa extremamente honrada, que foi, inclusive, transferido para o Rio de Janeiro em 1952, tendo em vista os seus relevantes serviços prestados ao Ministério da Agricultura. Acabou desencarnando em 1970 no Rio, como alto funcionário do Ministério da Agricultura, pessoas muito honradas. O Dr. Cristiano Ottoni, que não se converteu ao espiritismo, mas foi um simpatizante do espiritismo, até hoje a família Ottoni o tem como uma grande personalidade. E vejam bem, nenhum deles do ramo de história. Nenhum deles. A gente só está falando de pessoas que poderiam ter acesso a alguns livros por conta de uma situação financeira ou como autodidata. Nenhum deles é da área de história ou de teologia. São pessoas que a gente está cogitando apenas que poderia ter condições financeiras de adquirir um livro. Pronto. Nenhum deles, a gente está falando, nenhum deles é especialista, né? E como nós falamos, teria que reunir uma série de informações para, em 2 ou 3 meses, foi de setembro até quando que foi a psicografia de Adorno? Foi em 3, 4 meses, né? Por volta disso. Setembro até início do ano de 39. Então, isso com certeza com outras obras em paralelo, porque a década de 30 é uma época de muita riqueza. Muita riqueza. Livros. Nós temos que falar, 38, Chico vai psicografar o livro Emmanuel. Sim. O livro A Caminho da Luz. O livro Há 2000 Anos. É muita coisa. É muita coisa. E continua em E o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E 39 com mais livros ainda, década de 40, 41. Então, dentro de toda a obra, do pouco tempo que ele tinha como trabalhador, que já foi explicado, de onde ele tirou tempo para isso, para pesquisar ou alguém pesquisar. Então, acho muito complicado. Isso não entra na minha cabeça. Acho que qualquer pessoa que faça um estudo sério sobre o fenômeno Chico Xavier, vamos dizer assim, tem que afastar essa hipótese, na minha opinião. Ele seria, no mínimo, uma mega mente processadora de dados e uma mega impressora para conseguir dar vazão a tanta informação concatenada dessa forma, né? Com toda certeza. E principalmente informações, pelo estudo de vocês dois, Marco e Kaique, como que ele teria condições de nos trazer informações que só muito mais tarde, só no final da década de 90, só no início do século 21, foram tratadas aí, trazidas no campo da história por teses ou trabalhos de mestrado de outros países da atualidade, né? Outro detalhe interessante que eu pensei é que, como estava tudo planejado, o tempo dele vir de desencarnar antes da época da internet, porque hoje qualquer médium, por mais que seja sério, cai na internet, pesquisa. Você acha tudo através do Google, né? Livros hoje tem facilidade, PDF, né? Que não existia na época, né? Quem está aí, talvez, nos escutando daqui a 30, 40, 50 anos, que vai perder essa questão de até onde foi criada a internet, em que época foi criada, isso veio da década de 90 para cá. Na época do Chico Xavier não existia internet, né? Porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais dominado por isso. E o acesso também de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte, nessa época, não existia estrada de automóveis. Existia uma estrada de ferro. Meus familiares contam, né? Minha mãe conta, por exemplo, que para visitar os parentes que estavam em Pedro Leopoldo, ela já residia com minha avó aqui em Belo Horizonte, eles iam de trem para Pedro Leopoldo e a viagem de trem durava 2 horas. Muita coisa. Né? Então, para você ter qualquer notícia, você tinha que ter esse trânsito aí pelo trem, que não era
era uma vez por dia, e olhe lá quando tinha esse trem, não é, de ferro, e não tinha, o automóvel não podia cruzar entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo. Hoje a gente faz essa viagem numa estrada dupla em 50 minutos. Com certeza. Mas naquela época não existia. Não existia. Kaique, voltando um pouquinho no assunto do Flávio Joséfos, nós sabemos que ele relata no livro Guerra dos Judeus uma comitiva, Conselho de Guerra, que era o Conselho de Guerra, que acompanhava o Tito. E alguns críticos vão dizer o seguinte: o nome de Públio Cornélio Lentulus não está lá. Você responde essa crítica no seu artigo. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho para a gente. Sim, porque primeiro ele cita vários nomes, se bem me lembro, todos eles são militares. Ele faz questão de frisar que são militares ou políticos, e ele fala de outros. Que outros são esses? Segunda questão, Flávio Joséfo é parcial, ele não é imparcial. Ele escreve para agradar os imperadores e ele escreve para desencorajar revoltas. Tendo isso em mente, e a história romana, né, ela é aquela história de elevar a moral, o patriotismo. Essa questão da história imparcial na atualidade é muito nossa. Na antiguidade, as pessoas queriam exaltar os seus deuses, a sua pátria, a sua cidade, a sua família. Então você tem que, muito claramente, na questão de desonestidade, tá? E você varrer para o canto tudo que desabonasse e só elevar o que é bacana, o que vai glorificar a você e aos seus. Então, dentro desse contexto aí, de uma série de críticas que não é minha, né? Não sou eu que estou falando que Flávio Joséfo é parcial. Qualquer um que faça um estudo crítico de Flávio Joséfo sabe disso, né? Então, você descrever que um bando de judeus pegou 2 senadores romanos, o coração político da Roma Antiga, pegou esses senadores, arrancaram o coração de um e cegaram o outro, como se fossem 2 pessoas que não valem nada. Eu acho que se ele descreve isso nos livros dele, ele teria dado um tiro no próprio pé. Porque se ele escreveu isso para desencorajar a revolta, ele estaria mostrando ao mundo: os senadores sangram como qualquer um de nós. Então, para mim, ele teve que ocultar qualquer tipo de referência a essa história desses 2 senadores que foram massacrados dessa maneira, né? E, repito, tendo como base o quê? Que Flávio Joséfo foi parcial. Ele escreve o que interessa para desencorajar revoltas, para agradar aos imperadores romanos, que tinham sido os benfeitores dele, né? Que foi o Vespasiano e o Tito. E para glorificar as vitórias de Roma, né? Com não certeza. Para mostrar as derrotas. Ele até mostra alguma coisa de um centurião, é engraçado, que tem um centurião que ele fala muito disso, né? As tropas romanas estavam com medo dos judeus, da ferocidade dos judeus. E aí tem uma história de um centurião romano que ele avança e ele escorrega no mármore e ele morre. Mas olha, é um mártir. E nota, é um centurião. Centurião era um cargo extremamente baixo, seria mais ou menos aí um tenente, um capitão da atualidade, tá? Não era um cargo elevado. Muitos esses centuriões não eram da nobreza, eram gente do povo, né, que conseguia chegar através de serviço militar, no máximo ao cargo de centurião. Então ele mostra o cara como um mártir, mas é um centurião. Entendeu? Ele é um centurião. Ele mostra alguns romanos com medo, e aí vê esse centurião, que é o símbolo da coragem romana, e botou as tropas todinhas com a moral elevada e foram adiante na batalha. Isso é um centurião muito diferente, hierarquicamente, de um senador romano. Muito diferente. 2, inclusive, né? 2. Pompílio Crasso e o Públio Lentulus. O Nuno, nosso amigo de Portugal aqui, só para dar uma pequena refrescada na memória do pessoal, estava nos mostrando aqui uma lista, né, com os livros recebidos por Francisco Cândido Xavier no ano correspondente ao ano do 2000 anos. Em relação à adenda que o Geraldino tinha falado, das obras, nós podemos ver na relação atualizada que está no site do Vinha de Luz, que além das obras que ele falou, depois entre 1940 e 43, vai ter os 50 anos depois, o Consolador, Paulo Estevão e Renúncia, todos do Emmanuel, Boa Nova e Reportagens de Além Túmulo de Humberto Campos, e ainda Cartas do Evangelho do Casimiro Cunha. Portanto, a reforçar, porque vamos falar também, entre estes livros, mais
3 romances históricos do Emmanuel escritos neste período. Então Paulo Estevão também é de 38? Não, eu falei entre 1940 e 43. Sim. A relação da adenda, complementando em data posterior, com mais 3 romances, entre outros livros, entre os quais o Boa Nova, por exemplo. Está aí a grande evidência, né? Nós aqui já há quantos anos da pesquisa, Marco? Mais de 10 anos já. 10 anos de pesquisa. Há de se perguntar ao Kaique há quantos anos ele estuda história romana. Ele já falou, década de 90. Desde que eu me tornei espírita, mas assim, não era de uma maneira profissional, que eu já gostava de história só depois, no ano 2000 para lá, é que eu conheci a faculdade, né? Mas antes que a gente passe adiante, eu quero aqui deixar publicamente que o Nuno tem uma grande tarefa mais adiante de virar aquelas bibliotecas de Lisboa e do Porto para ver se Flávio Joséfo foi traduzido para o português. Na década de 30. Na década de 30, isso é importante. Quando regressar a Portugal, espero ir ao Porto, à livraria Lelo e Irmão, que foi a livraria... É essa livraria que nos referimos, é Lelo e Irmão. Que, aliás, é lindíssima essa livraria. O grande dicionário Lelo Universal. É considerada uma das livrarias mais bonitas. Mais bonitas, é linda a livraria. Então, gente, olha que interessante. Em 10 anos, somando aqui, nós teremos quase 30 anos de pesquisa para tentarmos encontrar os dados que estão nos livros lá e fomos achando. Né? O pessoal que foi achando. Agora, isso para mim realmente é impressionante, essa evidência, porque você fazer uma pesquisa histórica da magnitude de 1 a 2 mil anos de um Paulo Estevão, de um Renúncia, 50 anos de depois, alguns poucos anos, e de sobra alguns outros livros aí, psicografados, numa vida frenética em termos de tempo que o Chico Xavier levava, que trabalhava em casa cheia de gente, de criança para cuidar. Poxa vida, a mediunidade, simplesmente isso se chama mediunidade. Fidelidade mediúnica. Fenômenos da paranormalidade causam isso. Se você for estudar o fenômeno mediúnico, você vai encontrar coisas que são não normais, do jeito que a gente está acostumado. Não são coisas que as teorias clássicas científicas conseguem explicar, infelizmente ou felizmente, mas é isso, né? E aí, Kaique, como é que nós podemos ver a descrição de Emmanuel sobre a destruição de Pompeia com as evidências históricas que hoje nós já conhecemos? Pois é, Pompeia é outra cidade narrada por Emmanuel. Ele não faz uma descrição de Pompeia como ele faz de Jerusalém, mas é uma cidade que fica ali na região da Campânia, na Itália, e muito famosa na história porque Pompeia, Herculano, Estábias e Oplontes foram destruídas no ano 79, quando o Vesúvio entrou em erupção, e elas foram preservadas meio que numa cápsula do tempo, de maneira que boa parte do que nós temos hoje, de objetos do dia a dia romano, obras de arte, as casas romanas, as paredes das casas, tudo ficou muito bem preservado quando da destruição. Então isso chama muita atenção, né? Principalmente os corpos remontados, que aquilo dali não é corpo petrificado, muita gente confunde, não é. Conforme a cidade foi sendo coberta pelas cinzas do vulcão, os corpos ficaram ali, soterrados. Com o tempo, essas cinzas se solidificaram, formaram uma camada sólida e os corpos se desfizeram. No século XIX, um dos pesquisadores, ele era, esqueci o nome dele agora, não me recordo, ele era Giuseppe Fiorelli. Ele quase que teve uma intuição que aquelas cavidades ali que eles estavam descobrindo, aquilo dali, eles estavam meio que destrói, tem uma parte oca, né? Vamos lá, escava. Ele quase que intuitivamente, ele falou, não, tem, o que tem aí? Uma parte oca, injeta gesso, agora tira. Eram restos dos corpos humanos, né? De crianças, mulheres, homens, tal qual eles estavam quando faleceram, né? Mas o que era Pompeia? Pompeia era uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, tá? Na época do Império Romano. É uma cidade muito próspera, era a cidade de descanso para os romanos ricos e, ao mesmo tempo, tinha um comércio até internacional muito agitado. Pompeia tinha um porto que trazia mercadorias de outras partes, inclusive para ir de Roma e de Roma para outros lugares.
A população local ali se ocupava de agricultura e produção de vinho. Já era uma cidade antiga, ela foi fundada séculos antes de Jesus pelos oscos, que é um povo ali da Itália. E por volta do século I a.C., ela já era associada de Roma, já que Roma dominava a Itália. E por volta do século I a.C., ela foi anexada a Roma. E aí os romanos fizeram toda uma reestruturação da cidade. Os fóruns, que tem um fórum triangular e o fórum principal. Construíram também o anfiteatro, que é tido como um dos mais modernos na atualidade. Ali perto também tinha uma escola de gladiadores. Tudo isso faz parte do perímetro urbano da cidade, né? E ela segue o famoso tabuleiro de xadrez romano, né? Que os romanos eles planejavam a cidade, já é muito mais do que os indivíduos na atualidade, né? O Rio de Janeiro é caótico, nunca foi planejado efetivamente. Os romanos eles planejavam as cidades como um tabuleiro de xadrez. Formavam um quadrado. Desse quadrado, eles traçavam o que nós chamamos de cardo máximo, que é sentido norte-sul, isso mesmo, né? E os decumanos, que são as vias que passavam leste-oeste. Dali, eles dividiam as terras em quadrados, literalmente loteavam, né, em pequenos quadrados, o que ia ser para prédios públicos, fóruns, basílicas, termas, né? Eles deixavam reservado para construir. E os outros lotes eles eram dados a pessoas ricas que pudessem construir prédios ali, ou para alugar, no caso de prédios públicos, né, que as pessoas moravam, os pobres, as ínsulas, ou então os romanos ricos construíam as suas domos. Basicamente, Pompeia era isso. Então, no primeiro século desse, era uma cidade muito próspera, uma cidade de descanso para romanos ricos, mas que tinha um comércio muito agitado, tá? Era uma cidade muito comercial, até por conta do porto de Pompeia. Ela nos permitiu, como eu falei, principalmente assim, detalhes do dia a dia das paredes. As casas em Pompeia, muitas delas tinham 2 andares. No segundo andar tinha muito terraço, né? Os quartos também ficavam num segundo andar, tudo isso. O que pouca gente sabe é que há toda uma discussão em torno de Pompeia, porque no ano 62 ela foi destruída por um terremoto que atingiu entre 5 a 6 pontos na escala Richter. Isso, na verdade... E até hoje ela está sendo escavada, está sendo estudada, como essas pessoas faleceram, o que foi aquele fenômeno. Algumas coisas na cidade permanecem mistério. Por exemplo, várias casas estavam vazias. As estátuas do Fórum Romano não existem, não estavam lá. Então, o que está acontecendo? Roubaram? Não há indício de que tenha sido roubado. No ano 62, ela passou por um terremoto. Isso está mais do que comprovado, até porque tem casas que descrevem esse terremoto nas pinturas, né? E, ao que parece, ela jamais se recuperou, efetivamente. Muitos romanos, depois do ano 62, foram embora. Outros decidiram reconstruir a cidade. Como os Cornélio Lentulus já tinham... a gens Cornélio, os Cornélios já tinham propriedades em Pompeia, então o que nós entendemos é que depois dessa reconstrução da cidade, o Públio Lentulus ele investiu na reconstrução, remontando ou construindo a sua vila lá. Onde posteriormente, depois do ano 70, ele decidiu se estabelecer lá, onde o Marcos fala, inclusive, né, ele pode falar melhor, dos arquivos pessoais dele, né, Marco? Que ele levou os arquivos pessoais, lembra? Isso consta no livro, né? Está no livro. É uma grande dica que o Emmanuel deixa no livro, porque ele mostra que todos os arquivos da família foram trazidos com ele para Pompeia. O que nos ajuda a explicar por que hoje nós não temos acesso aos registros do Sura, né, do próprio Públio Cornélios Lentulus, o personagem principal do livro. Exatamente porque tudo isso teria sido consumido com a erupção. Com o tempo, né? Em Pompeia não foi preservado papel nem couro, não. Em Herculano foi, porque Herculano foi atingido em cheio. Herculano, na verdade, existe uma vila. Sim, a Vila dos Papiros, que pertence ao sogro de Júlio César, né? Isso, e ela fica ali logo... Piso. Ela fica logo na entradinha de Pompeia, né? A casa de não é em Herculano. A casa de Calpurno Piso. Eu acho que é entre Herculano e Pompeia. Mas fazia parte de Herculano. Ah, sim. Entendeu? Porque assim, Herculano ele ficava bem no sopé do Vesúvio, bem mais próximo, entre o mar e o Vesúvio. Pompeia, ela está mais ou menos 20, 30 quilômetros de distância do Vesúvio. E foi atingido. E ali sim, fora do perímetro urbano, desde a Roma até ali aquela área, eram inúmeras vilas. Vilas, para quem não sabe, não é vila no sentido atual, não. Eram as casas de campos. Todo romano rico tinha uma fazenda, que é onde ele produzia, sei lá, cuidava de gado,
tinha produção agrícola, né? Exatamente. Então, entre Pompeia e Herculanum até Roma, era cheia de vilas que nós também já comentamos particularmente, que essas vilas até hoje estão sendo escavadas, tá? Esses trabalhos arqueológicos ali em Pompeia e Herculanum, primeiro, 1/3 de Pompeia ainda está soterrado. Herculanum é um trabalho maior ainda, porque ela foi atingida pela lava e aquilo ali solidificou, é pedra bruta mesmo. Com relação à Vila dos Papiros, eu tenho uma expectativa, né? Eu espero que a gente possa resgatar alguma coisa dali, porque eu pesquisei há um tempo, parece que eles conseguiram construir uma tecnologia que faz uma espécie de scanner, porque todos esses papiros ficaram escuros demais, que impossibilitaria a leitura, mas eles conseguiram criar uma espécie de scanner que permite, né, avaliar o conteúdo, às vezes até sem desdobrar o próprio papiro. Né, porque que não tem como. Muitas vezes não tem como. Se desdobrar, se desdobrar, ele perde, né? Então, assim, a gente ainda pode esperar muita coisa. Quem sabe a gente vai ter alguns registros públicos ali interessantes, né? Vindo do local. E uma dessas vilas é que o Públio Lentulus habitava. Ele não morava na cidade, ele não residia na cidade. Ele habitava numa vila confortável fora do perímetro urbano. Onde se localizava essa vila? Ele não dá muitas descrições, a não ser um detalhe que não passou despercebido por mim nem pelo Marco, porque existiam as vilas marítimas que ficavam bem na praia, né? Mas com certeza Emanuel descreveria, quando ele conversava com a Ana e com a filha já também, Flávia, já numa idade madura, ele com certeza falaria alguma coisa do tipo, o vento esplêndido vindo do mar, mas ele não fala, né? Ele não fala momento nenhum de ventos vindo do mar. Ele não fala de mar, né? Então isso nos indica que a vila dele devia ser mais para o interior, né? Boa parte dessas vilas ainda estão sendo escavadas. Muitos desses lugares não deixaram pistas dos seus habitantes, dos seus donos, que muita coisa foi queimada, né? Em Pompeia, por exemplo, o papel não chegou até nós. Em Herculanum, sim, porque a lava ela contribuiu para... Uma pessoa entendida em ciência pode explicar muito melhor do que eu, mas a lava em Herculanum ela contribuiu para que isso fosse preservado. Havia também uma festa no anfiteatro de Pompeia, onde pessoas de outras localidades tinham ido, a história fala sobre isso, e bate com o livro, né, que ele fala no livro que o Plínio Severus estava presente nessa festividade. Enfim, é um dia muito agitado, de festa exatamente em Pompeia, tal qual está descrito no livro. Mas o fenômeno em si é que até hoje tem muitas dúvidas, né? Porque os romanos eles não conheciam erupção, que é um detalhe que não passa despercebido por mim no livro. Eu já tive a oportunidade de ver livro psicografado, que também não interessa ao autor, isso é o de menos, que fala, se referindo a Pompeia e Herculano, olha, o vulcão entrou em erupção, uma fala que uma pessoa teve ali, que viveu, não existia. Emanuel fala fogo, fogo, Vesúvio, porque não existia essa palavra no latim, erupção, o vulcão está entrando em erupção. Eles não sabiam o que era aquilo. Sabia que ia sair fogo dali e que o deus do fogo era Vulcano. Então, daí é que bem mais adiante, é que nós viemos a ter o vulcão associado a esse tipo de fenômeno, tá? Nós não tinha. Era associado ao deus do fogo, Vulcano. Então, é um outro detalhe que, repito, chama atenção. As pessoas falam fogo, fogo. Fogo, fogo, Vesúvio. Então, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Num primeiro momento, tremores de terra que começaram a ocorrer por conta da erupção que estava vindo. Houve uma explosão por volta de meio-dia, 1h da tarde, que bate mais ou menos com o livro, hora do almoço, e ficou saindo aquela fumaça que ninguém ligou. Só que o fenômeno não passou. Os tremores continuaram, a fumaça, que era extremamente tóxica, cobriu o sol, isso também está no livro, e a cinza que começou a cair. Também não sou de ciências, não posso descrever exatamente os elementos da natureza envolvidos ali, mas à medida que isso, super quente, chegou às camadas mais elevadas da nossa atmosfera, entrou em contato com ar hiperfrio, gelado, e aí foram se formando aquelas cinzas e até mesmo pedras, semelhante a pedras pomes, que isso foi o que soterrou Pompeia. Tá? Essas cinzas e pequenas pedras, na verdade, existiam algumas pequenas e outras até maiores que atingiram pessoas na cabeça, segundo se crê. Elas soterraram todo o primeiro andar das casas e metade do segundo andar. Por isso que muitas vezes você vê em Pompeia, Herculano,
você vê o primeiro andar certinho, o segundo andar pela metade. Entendeu? É por causa disso. Aquele segundo andar, edifícios públicos e casas, ele não foi soterrado. Só metade do primeiro andar para baixo é que foi soterrado. Causa as mortes das pessoas. Levando em consideração que o fenômeno durou 2 ou 3 dias, tá, gente? Isso foi 2 ou 3 dias, isso não foi uma questão de 1, 2, 3 horas, não foi. Primeiro, as pessoas ficaram na escuridão total, porque o sol foi coberto. Essa chuva de pedras-pomes não parou. Num primeiro momento, as pessoas se refugiaram ou nos prédios públicos, que ofereciam uma maior durabilidade, ou foram para dentro de casa. E aí você tem esqueletos dentro de casa de famílias, até de um político importante, que ele com a família todinha se refugiou dentro de casa. E especula-se que ele tenha ficado por causa da filha dele que estava grávida e não podia fugir. Muito embora, repito, ninguém sabia exatamente que ia morrer. Estavam esperando o negócio passar, o fenômeno passar. Tá? Eles não sabiam o que era erupção, o que ia acontecer. Tem um documentário interessante que vão entrevistando os pesquisadores que estão escavando e eles falam que os tremores eram frequentes. Então eles não se assustavam com os tremores. Não. Eles já conviviam com eles. Não conheceu, né, como você falou, a erupção, mas os tremores faziam parte. Eu lembro de uma cena interessante que uma casa está sendo pintada. Então tinha que eles recuperaram isso agora nas escavações. Eles estavam pintando a parede. Os pintores estavam reformando a casa. E parece que teve um tremor e a pessoa errou a mão e ficou a marca, né, da pincelada errada. E eles continuam pintando. E depois que parece, deve ter demorado algum tempo para eles fugirem. O tremor foi muito forte. Aí eles fugiram. É uma casa que estava sendo reformada. Provavelmente, muitas casas estavam sendo reformadas. Olha só quanto tempo demorou. A erupção foi o terremoto foi no ano 62. No ano 79, muitas casas ricas ainda estavam sendo reformadas. E era uma dessas casas que eles estavam pintando a parede. Então eles estavam com, não sei se era gesso, era uma massa branca que eles estavam passando para pintar. Quando ocorreu um tremor mais forte, que aí perceberam que a coisa era séria, ficou exatamente na parede. Assim, eles deviam estar com um balde, talvez numa pequena escada, caiu, né, e a parede, nitidamente assim, ficou essa massa. A marca de onde caiu. E eles fugiram, inclusive com os instrumentos de trabalho deles. Tá? Mas voltando a essa família faleceu toda dentro de casa, e a gente tem muita gente nas ruas. Mas aí é que entra aquela questão, qual foi a causa-morte dessas pessoas? Bem, conforme os tremores foram continuando, se tornando mais fortes, e as casas foram sendo cobertas por essas cinzas e pedras, as pessoas perceberam que o negócio era muito sério, que precisavam fugir. Mas até então já tinham se passado horas. Quem fugiu no primeiro momento até conseguiu se dar bem. Quem esperou dificilmente conseguiu escapar. Uma das primeiras saídas das pessoas por mar está no livro. Plínio, demandemos para as galeras sem demora. Só que o mar também entrou em ressaca e vários barcos viraram, então não tinha como sair por mar. E ainda temos também o testemunho do Plínio, né? Plínio, ele era um naturalista, uma espécie de cientista da época, que ele estava do outro lado da Baía de Nápoles, em Micenum, e ele tentou chegar a Pompeia para... observar o fenômeno. Não, observar não, para salvar alguns amigos deles que estavam presos em Pompeia. E ele não conseguiu, por causa da agitação do mar e de falta de visibilidade, ele não conseguiu se aproximar de Pompeia. Tanto é que ele ficou em Estábias, na casa de um amigo, esperando o fenômeno passar. Ele é o que mais entendia do fenômeno. Ele sabia que aquilo dali ia destruir muita coisa, ele já tinha visto a erupção do vulcão Etna, ele sabia que alguma coisa ia acontecer, ele só não fazia ideiaEsse dos você está gases falando tóxicos. Plínio o Velho. Plínio Velho. Né? Que é o tio do Plínio o jovem que ficou em casa em Micenum, ficou escrevendo. Tudo aquilo na décadas depois cartas, é que ele descreveu isso. Tá uma carta muito rápida que ele fala da agonia das pessoas, né? E ele fala muito do finalzinho. Então, até aí nós temos uma situação muito desesperadora para as pessoas. Como o Publio Lentulus desencarnou? Nas primeiras horas, ele não chegou a sofrer os efeitos que o resto da população sofreu. Por quê? Os tremores e essa chuva de cinzas fez a casa desabar. Ele fez a casa desabar. Ele até chegou a sofrer um pouco por conta dos gases tóxicos que aquilo ia exalando, né? Então, aquelas cinzas pesaram muito no telhado, né? Foi um dos nesses primeiros. Documentários a gente vê muito bem isso, as madeiras se rachando porque não aguentaram o peso. Não aguentaram o peso. Isso está muito comum. Ele foi um dos primeiros a desencarnar por conta da casa ter desabado, né? Muito embora ele já fala de um sufocamento, né? Que com certeza aquilo ali vai estar soltando gases tóxicos, né? Que
prejudicavam a respiração. Mas o fenômeno continuou, porque boa parte dos corpos que foram redescobertos na atualidade, eles estão nas camadas mais altas, né? Digamos assim, a cidade foi sendo soterrada, certo? Então chegou no momento que as pessoas tiveram que escapar, pois que o primeiro andar já estava todo soterrado. Então é claro, se aquela rua já está toda soterrada, as pessoas vão andar por cima dessa massa de cinzas, né? Então, boa parte, acho que são em torno de 2 a 3 mil restos humanos que foram descobertos, tá? Pouca gente está soterrada, pouca gente está nas camadas mais baixas, ou porque morreu pisoteado ou atingido por alguma coisa. A grande maioria está nas camadas mais altas. Isso significa o quê? Que elas foram atingidas pelo fluxo piroclástico, que foi o que atingiu depois Herculano, atingiu Pompeia e Herculano. Foram 300 esqueletos redescobertos, que, como eu falei, Herculano ficava entre o mar e a praia. E as pessoas não estavam conseguindo escapar. Então ali tinha a praia onde tinha um abrigo de barcos, né? Tinha pesca, atividade de pesca e tal. E aí veio o fluxo piroclástico atingindo Herculano, descendo, né? Parte das pessoas decidiu escapar para o mar, foi nadar. Outra parte se abrigou exatamente onde estavam esses barcos, né? Era uma construção até sólida. Quem correu para o mar não conseguiu escapar porque a água ferveu. Quem correu para esses abrigos de barcos, já eram 300 esqueletos mais ou menos, era uma morte horrível, porque o calor foi tão grande, acho que 190 graus centígrados, que a pele começou a derreter, os dentes estouraram, o cérebro estourou. Foram mortes terríveis. Mas eu tenho a impressão, como eu falei, o Públio Lentulus e a Ana não chegaram a passar por isso. Eles não chegaram a sair de casa. Né? Eles não chegaram a sair, foi nas primeiras horas que eles morreram por causa do desabamento. E as pessoas que estão pelas ruas de Pompeia provavelmente passaram por isso, né? Havia uma crença de que eles sufocaram por causa dos gases tóxicos. Hoje já se pensa que eles foram falecendo por causa do calor insuportável e foram caindo pela rua, mas nas camadas mais sólidas. E nota, mesmo quem tivesse conseguido sair de casa, da cidade, dos muros da cidade, isso se estendeu por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Aí é que entra a questão que até hoje está muito em aberto em Pompeia. Quantos habitantes finalmente faleceram? Há quem diga que 40%, menos, porque nós temos 2 ou 3 mil restos humanos, mais ou menos. Mas era uma cidade de 20 mil habitantes e nota, com pessoas de outras partes de Herculano que foram até lá para as festividades, né? Então, até onde? Quantas pessoas faleceram? Dentro de Pompeia, 2, 3 mil pessoas. Então, ou as pessoas sobreviveram, e nós rezamos para que isso tenha acontecido, ou os restos humanos dessas pessoas ainda não foram encontrados. Há um arqueólogo atualmente lá mesmo, de Nápoles, que ele acha que a maior parte das pessoas já estava fora da cidade, quilômetros de distância, que foi alcançado por esse calor, essa onda de calor, e que foram caindo. Mas aí entra naquela questão, Nápoles, tudo ali atualmente é cheio de construções, então há toda uma dificuldade de escavar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então é uma resposta... Hoje é uma cidade grande, Nápoles. Grande. É uma resposta que ainda está longe de ser encontrada. Não só a respeito da vila do Públio Lentulus, que desabou, por si só já temos poucos restos, né? O que eu acho que o Marco também concorda, essa vila do Públio Lentulus não foi escavada ainda, concorda, Marco? A impressão que fica, né, que seria uma vila fora da cidade, fora do muro da cidade de Pompeia. E que está no contrafluxo. Plínio Severus, quando fugiu do circo, até ele chegar à casa do Públio Lentulus, ele está indo exatamente na direção do Vesúvio, não o contrário. Né? A impressão, quando a gente vê um mapa de Pompeia, a dificuldade que o Plínio Severus encontrou para chegar até a casa do Públio Lentulus é que ele estava indo no contrafluxo das pessoas, ou seja, ele estava indo na direção do vulcão. Agora, ao mesmo tempo, fica a impressão, eu não tenho essa certeza, que seria uma vila, de certa forma, perto do anfiteatro. Eu acho que era do outro lado. Do outro lado? Pompeia era um quadrado, né? Isso. Então, no extremo, na região sudeste, ficava o anfiteatro. Eu tenho a impressão que ele foi da região sudeste... Até a porta? Até o... Que a porta era no... Nordeste. Não, Nordeste não, perdão. Noroeste. Ele foi até Noroeste. Para mim é isso. Entendeu? Porque se ficava perto do circo, ele teria chegado ali em minutos, questão de minutos, entendeu? Eu acho que ele tem que passar pela cidade todinha, né? Se ele fosse para o sul, ele encontraria o mar.
Ele não está no sul. Então, acho que ele tem que ir para noroeste para descobrir a... Porque o livro dá a entender, né, que em pouco tempo ele chega na vila, né? Ele sai do anfiteatro... Não, ele demora um pouco, ele demora. Emmanuel fala no livro, leia lá, que as dificuldades que ele foi encontrando para vencer os obstáculos nas ruas. Tá lá no livro, rapidamente. Alguma coisa, não com essas palavras ele fala. Então, eu acho que ele foi no contrafluxo. Entendeu? As ruas já meio que vazias, ele foi tendo certos cuidados, mas ele foi no... Eu acho que ele foi no contrafluxo. Eu sempre fico com a impressão que pode ser ali no Nordeste, na parte norte, mais acima. Nós tivemos a oportunidade, vamos aproveitar o ensejo, de fazer uma peça há 2000 anos em Araras, e um companheiro nosso disse que um estudioso, é o Celestino, Severino Celestino, ele disse que ele parece ter encontrado a possível vila do Públio Lentulus. Então, de antemão, diga para nós, porque é um trabalho para o Espiritismo, para acrescentar nos nossos estudos. Porque se ele descobriu alguma coisa que nós não sabemos, nós temos muito a acrescentar em conjunto. Mas onde ele revelou isso? É um amigo em comum que falou que ele parece ter descoberto essa vila do Públio Lentulus, mas foi muito rápido, no meio da peça, eu não pude dar muita atenção. Não foi dele, foi de um amigo em comum, né? Então, se ele realmente tem algum dado, nos traga. Pelo amor de Deus, nos revela isso logo. Eu tenho contato com ele, eu entro em contato. Entre em contato. E ainda tem uma última questão a falar, mas isso também é para ser debatido, que é com relação ao dia, né, da erupção, que foi no dia 24 de agosto. E é engraçado porque o Emmanuel, quando ele começa a narrativa no último capítulo do Há 2000 anos, ele não fala em agosto, ele fala numa radiosa manhã de Pompeia. Mas ele não fala o dia 24 de agosto, ele não cita no último capítulo o mês de agosto, né? E aí entra uma questão interessante, que os arqueólogos estão observando que determinadas frutas já não eram mais do mês de agosto, já frutas que só são produzidas a partir de outubro, que as frutas do mês de agosto já estão em conserva, que as pessoas estão com roupas de frio, o que significa que estão mais próximas do fim do ano, né, do inverno. Então, há uma discussão de que esteja errado em 2 meses, que talvez tenha acontecido em novembro a erupção do vulcão. Ao respeito aí do Emmanuel, não interferir tanto com a história, né? Poderia ter colocado a outra data lá, novembro. Né? Então, essa é a primeira hipótese do Emmanuel, saber e ele não ter colocado a data, que isso é uma coisa muito básica. Em uma manhã radiosa de agosto, ele não coloca. Ou uma outra questão que já era debatido pelo Senado romano, o clima. Tá? A Terra, naquele momento, estava mudando. A situação climática. Estávamos entrando numa espécie de era glacial, não tão forte quanto da pré-história, mas o clima estava esfriando. E o Senado romano já debatia mudanças climáticas, né? Então, também é possível que, tal qual na nossa sociedade, o clima está totalmente enlouquecido. Por exemplo, se descobrirem restos lá no Rio de Janeiro, de onde eu sou, em junho, todo mundo com roupa de verão, eles não vão... não é possível, eles estão no mês de inverno, tem uma coisa errada aí. Só que o clima está totalmente enlouquecido, pelo menos no Rio de Janeiro, né? O verão está intenso demais. Então, é possível também, me ocorreu isso na mente, que havia uma questão do clima, na época do Império Romano, está esfriando, isso chega ao auge já na Idade Média. Então, é possível também que, por conta de uma alteração climática, as pessoas estivessem em agosto, porém, num mês mais frio, ou numa época mais fria do que o normal. É uma hipótese também, muito embora ainda prefira acreditar do que o Luiz Sérgio levantou. E Emmanuel, sabendo a resposta, ele não quis levantar. A festa da Vulcanália não era em data fixa? Ela não ajuda esse é um indicativo, né, que pode também demonstrar. A Vulcanália, ela é descrita. A Vulcanália é festa em honra ao deus Vulcano, né? Muito embora eu não tenha uma precisão da festa que ela acontecia, porque eu também já escutei falar que os romanos estavam comemorando a festa da deusa Ísis. Eu não tenho certeza. É uma questão mais arqueológica, porque o que se está se descobrindo, se percebendo dos restos humanos, as pessoas com roupa de frio e os alimentos produzidos serem mais para o final do ano, a partir de outubro, nos induzem a crer que talvez esteja errado. E há 2 descrições do Plínio jovem que chegaram até nós. Uma delas, que é oficial, diz que foi no dia 24 de agosto. Existe uma outra versão que aponta que foi em novembro. Mas, enfim, a gente de maneira alguma quer esgotar o assunto, não temos condições. A outra versão de novembro é também... Novembro é do Plínio Jovem. Então ele aponta nos 2 sentidos? Não, chegaram até nós 2 versões. E qual é a exata?
Interessante. Ao dedo viciado do homem aí, mais uma vez. Uhum. Então fica essa questão em aberto, que é um detalhe que eu gostaria de acrescentar. Isso, será que Emmanuel sabia e ele decidiu ficar quieto a esse respeito? De estar 2 meses errado? O interessante é não fechar a questão, né? Não fechar. Nós não podemos ser dogmáticos como dogmáticos são alguns críticos. Nós não estamos aqui querendo fechar a questão, nós estamos levantando as hipóteses para avaliação racional. Aliás, inclusive sobre isso, eu gostaria, antes da gente terminar o segmento, que eu fiquei com isso na cabeça, eu acho que de repente a gente tem que falar. Quando o nosso irmão aqui, Kaique, ele falou a respeito da questão que há alguns médiuns que psicografam alguns livros com essas terminologias que nem existiam na época, como você falou da erupção, não é isso, Kaique? Exato. Alguém vem uma questão técnica de mediunidade para a gente entender como é que o Kardec aprofundou nessa questão. O Kardec, para a gente não dizer que nós estamos desencorajando os médiuns que erraram aqui, nessa expressão, naquela, simplesmente para terem um devido cuidado de explicar esses pormenores. Allan Kardec, uma vez, ele disse que alguém chegou na Sociedade Parisiense dos Espíritas pedindo uma carta consoladora de um parente desencarnado. E o Allan Kardec disponibilizou a ele uma reunião com um médium lá, e a pessoa disse o seguinte: olha, eu recebi a mensagem psicografada, ou não sei se foi psicofonada, eu recebi a mensagem desse seu médium, Kardec, e eu vou te dizer uma coisa. Ele disse muito na essência o que eu acho que era filho da pessoa, o que o meu filho diria. Mas deixa eu te explicar, ele nunca utilizaria a expressão X, Y, nem a Z. Ele nunca me chamava de pai. Aí o Kardec falou: peraí, você não está entendendo como é que a mediunidade funciona. Se você quiser a essência, você vai precisar desse médium aqui. Se você quiser dados práticos, aí você vem no outro dia, que eu vou te indicar um outro médium, que a essência vai ficar pobre, mas os dados serão exatos. Batata, o cara veio outro dia, esse outro médium recebeu a mensagem, não tinha a essência do pensamento do filho, mas nomes, dados práticos, dados, estavam todos lá na mensagem, e isso convenceu. Você vê como é que o Allan Kardec chegou na profundidade da questão. Há médiuns que podem receber livros com uma capacidade de essência intelectual muito grande, mas de essência de dados que uma outra parte, talvez até do cérebro do médium, muito menos exatos. Já outros que têm essa exatidão prática, na essência podem... O grande esquema do Chico, que ele abarcava todas essas possibilidades como ninguém. Bom, amigos, chegamos ao final do nosso episódio. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.